gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui para falar hoje um pouco mais daquele livro que eu tô comentando sempre, que é o Livro das Emoções, de Bel César. E hoje eu achei um tema interessante, que tem sido bem recorrente nesse momento da pandemia que a gente está vivendo e que eu tenho percebido cada vez mais, né, nas pessoas que me procuram, e em mim mesmo, né, essa dificuldade do desapego e essa dificuldade, por consequência, né, de lidar com a morte. Então, gente, todo tempo a gente está passando por situações em que a gente morre e renasce, né? A gente está falando isso simbolicamente nas coisas nos ciclos que terminam e começam na nossa vida. E agora que a gente está vivendo uma pandemia, né? Uma doença que está aí se alastrando, que é uma doença que mata, a gente também está falando da morte física, né? Da morte do corpo. Então, muitas pessoas estão passando por lutos, diversos tipos de luto, tanto de perda para a morte, né, no caso da morte física, como perdas na vida, né, separações, mudanças, situações em que elas têm que lidar com uma nova realidade. Então, nesse livro, né, tem um tópico que ela trabalha muito, que é o desapego, né? É uma habilidade emocional que a gente tem que aprender a desenvolver. A gente tem que aprender isso, gente. Eu sei que essa não é uma lição nada fácil, por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo, porque eu acho que quanto mais pessoas conseguirem isso, o mundo vai ser bem melhor, a coisa vai ser bem mais fluida, né? E eu me incluo nesse grupo, né? Então, assim, ela dá uma dica de como a gente pode, né, exercitar o desapego. Não é algo fácil, né? Você ter uma rotina, ou ter uma relação, ou ter uma pessoa ali na sua convivência e de uma hora para outra, ou mesmo de uma forma mais sistemática, aquilo já não faz mais parte da sua realidade. Então não é fácil. Mas a gente precisa aprender isso, a soltar aquilo que já foi. E se a gente parar para analisar a nossa vida, a gente vai ver que muitas coisas já foram, já não deveriam estar ali. Estão ali só por causa do apego, estão ali só como o medo, né? Por causa do medo que a gente tem de soltar aquela relação, aquela situação, aquele trabalho, né? Aquele padrão emocional. Então a gente tem muito medo de soltar, por isso que a gente tem muita conexão com o apego, por isso que a gente se apega muito. Porque a gente entende que desapegar é perder. Mas será mesmo que desapegar é perder? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu acho que esse é o primeiro ponto de reflexão, né? Porque quando a gente mergulha um pouco mais, vai perdendo o medo do desapego, a gente vai entendendo e experienciando que desapegar não é perder. Pelo contrário, quando a gente desapega, a gente tem acesso a algo muito maior, né? A gente amplia nossas possibilidades, pode ver as coisas de uma outra maneira e pode ter um novo padrão de vida, interna e externamente, né? Então, geralmente quando a gente perde alguém, por exemplo, né, no caso de um luto para a morte, a gente se torna uma outra pessoa depois dessa experiência, porque essa perda mobilizou tanto a gente, fez a gente acessar tantos recursos emocionais que estavam lá adormecidos, que a gente começa a se desconstruir, né? A gente começa a não ser mais aquela pessoa que a gente foi até essa morte e passa a ser outra pessoa, uma pessoa muito mais fortalecida, com muito mais equilíbrio, com muito mais capacidade de se adaptar e de tolerar uma frustração. Então, no livro, a Bel César coloca um atalho, né, para a gente conseguir desapegar. Ela coloca a gratidão como uma forma de chegar no desapego de uma forma mais rápida. Então, ela dá o seguinte exercício. Quando a gente estiver numa situação de perda, seja de uma pessoa que morreu, de um trabalho que se foi, de uma relação que acabou, a gente começar a exercitar a gratidão em relação àquilo que já foi. Então, pensar naquele ente querido que partiu, né, que morreu, com gratidão, relembrando tudo aquilo que aquela pessoa deixou em você. Porque quando uma pessoa se vai da nossa vida, né, ou qualquer situação se vai da nossa vida, ela também se faz presente dentro da gente, né? Ela deixou algo. Então a gente pode se conectar com essa herança,
né? Com essa herança que ficou. E ser grata por isso. E quanto mais a gente exercita isso, gente, isso é um exercício, é algo que tem que ser lembrado todos os dias, toda hora, né? É que nem tomar água, é que nem tomar banho, é que nem comer. A gente tem que fazer isso sistematicamente. Então, a gente trabalhar essa gratidão. De repente, quando vem a imagem, vem a lembrança do seu ente querido, trabalhe a gratidão. Agradeça por aquela vida ter cruzado a sua, por aquela oportunidade ter cruzado o seu caminho. Isso é uma forma da gente ir soltando. Então, eu volto depois com mais dicas desse livro, que é muito legal, muito interessante. Mas hoje vamos ficar com essa ideia da gratidão como forma da gente trabalhar o desapego, para ser muito mais feliz e fluir na vida. Beijão, até a próxima!